Chegando no ano, tudo certo? Olha só, o vídeo de hoje ele vai ser muito rápido, tá? Por que ele vai ser muito rápido? Porque olha só, ele vai ser mais sobre como você vai interpretar uma situação do que sobre um assunto novo em si, tá? E aí, que interpretação é essa? Que assunto é esse? Do que eu tô falando? Tô falando isso aqui, ó. Máximos e mínimos, certo? E aí quando a gente fala de máximos e mínimos, a gente tem que pensar o seguinte: a gente está falando de função de segundo grau, certo? E aí máximos e mínimos, eu estou falando de valores máximos e valores mínimos. Esses máximos e mínimos, eles referem-se sempre à imagem. Ou seja, toda situação de uma função do segundo grau que a gente fala, qual é o valor máximo dessa função? Que valor é esse? É do domínio ou do contradomínio? É sempre do contradomínio. Claro, especificamente a imagem que vai estar dentro da função. Certo? E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Bom, é muito simples. Simples de que forma? Olha só. A gente sabe que um gráfico de função do segundo grau ele vai tender a ser uma parábola. Certo? Ele vai tender a ser uma parábola assim. Ou assim. Certo? Fiz aqui genérico, sem valor. Opa, fiz a minha parábola de uma forma ou de outra, tá? Não tem valor, não tem nada aqui, é só para ilustrar. Só que a pergunta é o seguinte: quando você pensa em imagem, a gente está falando do eixo vertical. O eixo vertical, se você olhar só para ele, e eu te perguntar assim, qual é o valor máximo dessa função? Ou qual é o valor mínimo dessa função? Presta bem atenção, olha só. Isso aqui a gente está considerando que são duas funções cujo domínio e contradomínio são reais, tá? Se não for, eu vou falar dela já já. Se não for, a situação é outra, tá certo? Mas considerando que é uma função cujo domínio e contradomínio são números reais, a gente vai ter o seguinte, ó. Essa função aqui, se eu for pensar em olhar andando na horizontal, andando pelo domínio, cada valor do domínio vai ter uma imagem diferente, certo? Vai ter uma altura correspondente diferente. Se eu for parar para olhar só para essa altura, só para essas imagens, você acha que essa função aqui teria um valor máximo? Ou você acha que essa função teria um valor mínimo? Vamos pensar, né? Olha só. A parábola, ela não fecha, ela vai para sempre abrindo, né? Só que ela vai abrindo cada vez, ela vai abrindo assim, né? Certo? Ela vai abrindo para baixo, enquanto essa aqui ela vai abrindo para cima. Aí, se você parar para pensar nesse primeiro exemplo, quando o coeficiente A é negativo, né, a boquinha da parábola está para baixo, a concavidade está para baixo, você pensa o seguinte, pô, se ela vai para baixo para sempre, ela não tem como ter um valor mínimo, porque ela é infinita para baixo, e aqui ela é infinita para baixo também, ela é infinita para baixo dos dois lados, ela não tem como ter um valor mínimo, ela vai para sempre para baixo. Porém, ela tem como ter um valor máximo. Porque olha só, se você parar para olhar, ela tem uma altura que ela vai subindo, 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 subindo. Tem um lugar que ela é o mais alto de todos e depois desce. Ou seja, tem um valor máximo. E já nesse segundo caso aqui é o contrário, né? Porque olha só, se eu for parar para pensar só no desenho, ele vai crescendo para os dois lados. Ó. Tanto conforme meu domínio vai ficando mais negativo, esse desenho vai subindo, vai ficando cada vez mais positivo. E passando daqui, quando o meu domínio fica mais positivo, fica maior, a minha imagem fica cada vez maior também. Então eu não vou ter, se eu for olhar para cima, eu não vou ter um valor máximo, eu vou ter um valor mínimo. Porque ó, ele tem um ponto mínimo aqui que ele respeita, né? É tipo uma pistazinha de skate, ela tem um ponto mínimo, só que é tipo uma pista de skate infinita. Ela cresce para sempre e ela cresce para sempre lá de cá. Então ela tem um valor mínimo. Esse aqui é quando o A é positivo, tá? Em outras palavras, o que a gente pode dizer é o seguinte, que a função vai ter um valor máximo quando o coeficiente A for negativo, certo? Ela vai ter um valor máximo. E quando o coeficiente A for positivo, ela vai ter um valor mínimo. E quem é esse valor máximo e quem é esse valor mínimo se eu for pensar só no eixo vertical? Onde esse valor está posicionado? Está posicionado no vértice. Portanto,
Simples assim. Todo valor máximo ou mínimo, tanto faz, de uma função, ele vai ser sempre a coordenada vertical do vértice. Acabou. Eu estou querendo a coordenada vertical porque o máximo e mínimo está na vertical. E eu quero a vertical do cara que aponta quem é a parte mais alta, a parte mais baixa. Ou seja, eu quero o y do vértice, o vertical do vértice. É só eu fazer isso. Mais nada. Ok? Agora você me pergunta assim, mas tudo bem. Sempre que eu tiver uma função de R para R, de reais para reais, o máximo ou o mínimo vão ser a mesma coisa, o ponto vertical do vértice. Beleza, a coordenada vertical do vértice. Mas e quando não for? Bom, aí você tem que analisar. Tá? Aí é um caso específico de cada um. Por exemplo, a gente pode ter uma função que eu vou tratar só dos reais positivos, por exemplo. Então eu posso ter uma função que eu estou falando domínio contra domínio só dos reais positivos, certo? E ela pode ser uma função assim, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ó, seria uma parábola que vem daqui, por exemplo, e faz assim, ó. Então, vê só, poderia ser uma função cujo vértice estaria aqui, porém eu não estou considerando os reais negativos. Estou considerando só os positivos. Você tem que analisar, tá certo? Aí você nem precisa fazer isso aqui, é só você fazer uma análise, tá? Essa análise ela pode ser muito simples, é só você prestar atenção nos valores que você está lidando, certo? Eu quero uma função do segundo grau em que os valores são todos naturais, tanto domínio contra domínio. Aí você pode ter uma situação assim, ó. Uma parábola, né? Pontos em forma de parábola que talvez o vértice estivesse aqui, ó. Mas eu não posso porque eu não estou lidando com negativo. Tá certo? E quando você for interpretar um problema, você tem que saber disso. E aí, ó, eu vou até trazer um problema da última aula que a gente viu, que era do cara que fazia promoção de ingresso, né? E a lei de formação era essa aqui, ó. Certo? E aí, vamos considerar que aqui é uma função de naturais para inteiros, tá? É uma função assim, ó. Naturais para inteiros. Bom, essa função tem duas raízes. A primeira raiz é o 0 e a segunda raiz é o 200. Tá? Eu já estou fazendo é um exercício que a gente já passou, tá certo? A interseção com o eixo vertical também é o 0, 0, já está aqui, tá? E aí eu vou ter o vértice. O vértice vai ser o quê? Deixa eu ver aqui. Vai ser 100. E o outro vai ser... Quem é o delta? Delta é igual a b ao quadrado... Tá, vai dar isso aqui. Menos delta sobre 4a. O a é menos 1, então vai ser positivo 10.000. Tá aí. Aí olha só, eu já sei, ó, que o lucro máximo do cara, por que máximo? Porque o a é negativo. O lucro máximo do cara vai ser 10.000 reais. Mas se eu for olhar para o gráfico, olha só. Eu vou ter isso aqui, ó. As raízes são 0 e 200, certo? E a interseção e o coisa aqui, ó, é 100, tá aqui no meio, 100. 10.000. O 10.000 eu vou colocar aleatoriamente, tá? Porque aqui eu estou fora de escala. Vamos dizer que o 10.000 é aqui. Então, olha só, essa função vai ter essa carinha aqui, ó. O gráfico dessa função vai ter essa carinha aqui. Ou
seja, se nenhuma pessoa... Esse é do problema da última aula, você vê lá, tá? Se nenhuma pessoa comprar o ingresso, o lucro do cara é zero. Se 200 pessoas comprarem ingresso, o lucro do cara ainda é zero. Mas vê só, tem uma certa quantidade de ingressos que quando as pessoas compram, que dá o lucro máximo para essa casa de show. Qual é o lucro máximo que essa casa de show pode ter? 10 mil reais. Se 100 pessoas comprarem, essa casa de show leva 10 mil reais. Tá certo? É uma interpretaçãozinha até boba, mas ela serve para esse tipo de problema. Tá? É só isso por hoje. Na aula online, na aula ao vivo, né? A gente continua falando sobre. Beleza? Até porque era um ponto que já estava dentro do que a gente vinha vendo.